Paz esteja com todos. Aleluia. Pega a tua Bíblia. Aleluia. Grande é teu nome, Senhor. Pega a tua Bíblia, abra lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Em diante. Amém? Então, a partir do versículo 1, vamos até o versículo 4. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para administrarem todo o seu reino. E sobre eles colocou 3 presidentes, do quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar este pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Amém? Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Deus, na tua presença, Senhor. Pedimos que teu Espírito Santo tome a direção, Senhor, desse culto. Fala conosco, fala no nosso coração, fala no nosso entendimento, Senhor. Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Eis aqui a tua igreja, Deus, eis aqui, Senhor, o teu povo. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te convidamos a ficar conosco, a nos ensinar, Senhor, nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. De manhã eu esqueci, mas quero dar os parabéns aos pais, né? Que hoje é o Dia dos Pais. Que Deus abençoe vocês, que derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um. Amém? Aleluia. Então, amados, hoje o tema da minha mensagem é um espírito excelente. Um espírito excelente. Então, aqui, quem não conhece a história de Daniel, né? Daniel, lá no capítulo 1, diz que eles foram levados cativos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o povo de Judá cativo, e no meio deles, né, o rei pediu que, aqui diz assim, depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fosse competente para servirem no palácio real. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias do rei, da mesa do rei, e o vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. E ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, nós conhecemos essa história, né, que eles foram levados para o cativeiro. E no cativeiro, né, diante daquele povo, Daniel e os seus amigos resolveram não se contaminar com os alimentos do rei. Hoje de manhã eu estava falando, imagino você ser convidado para um banquete, porque a comida do rei, o banquete do rei, deveria ser o banquete, né? Então ali tinha de tudo, mas eles resolveram que não comeriam, que não iam se alimentar
não ia se contaminar com a comida do rei. E o treinamento para ele seria de 3 anos, se alimentando e bebendo das iguarias do rei, né? Da mesa do rei, para que eles ficassem fortes e fossem servir ali junto no reino desse rei Nabucodonosor. E Daniel propôs no seu coração e dos seus companheiros de não fazer parte. Tipo, não quero. Pediu ali para o chefe dos eunucos que testasse ele, que deixasse ele ficar pelo menos 10 dias sem comer do alimento da mesa do rei. 10 dias onde ele iria comer legumes e frutas. Olha o desafio dele. Uma mesada, né? Um banquete, e ele resolve que ia comer legumes e frutas. E hoje eu falava que nós, quantas vezes já fizemos jejum de Daniel, né? E quando a gente fala do jejum de Daniel, a gente pensa nos 21 dias, onde ele tirou uma bebida, né? Onde ele não tomava vinho, onde ele não usava perfumes e onde ele não comia carne. Então, eram os 21 dias de Daniel. Mas aqui a gente vê que tem um outro jejum de Daniel, que são 10 dias, onde você só come legumes e frutas. Então, aqui Daniel, ele resolveu fazer esse teste, pediu, e o chefe dos eunucos falou: olha, eu posso fazer, mas minha preocupação é o seguinte: se o rei vê que vocês estão com a aparência abatida, que estão mais fracos que os outros, quem vai sofrer sou eu. E Daniel falou: faça um teste. Né? Então eles fizeram esse teste, e no final dos 10 dias, quando eles foram chamados, o rei viu que eles eram formosos, fortes, estavam gordinhos, né? Eles estavam bem mais viçosos do que os outros, porque o Senhor sustentou eles. E ali diz que Deus deu dons para Daniel. Daniel interpretava sonhos, visões, enigmas, porque o rei resolveu, Deus resolveu capacitar Daniel, porque Daniel se separou, ele resolveu se santificar para o Senhor. Você já fez jejum? É fácil? É fácil quando você vê uma mesada, assim, um banquete, carne, churrasco, e você fica comendo legumes e frutas? Mas Daniel resolveu fazer esse propósito com o Senhor. Se separar para Deus. Amados, e aqui eu estava vendo que quando Daniel, eles falam que eles foram jovens, estavam estudando, eram jovens inteligentes, formosos, e fazendo estudo, diz que eles estavam assim, aqueles jovens, entre 15 a 18 anos, quando eles foram levados para a Babilônia. Então ele era jovenzinho de tudo, mas ele estava talvez no primeiro amor, né? Querendo servir esse Deus. E aqui quando fala de Daniel ser levado para a cova dos leões, diz os estudiosos que ele tinha mais ou menos entre 80 a 85 anos. Eu falei, nossa, quando a gente lê a passagem, parece que foi tão rapidinho, que eles ficaram ali, aquele tempo, de repente ele passou por essa prova da cova dos leões, passaram pela fornalha, o fogo da fornalha, mas aqui já se passaram muito tempo. Para quem foi jovem, ele já estava com entre 80 a 85 anos quando estava acontecendo isso. Pense quanto tempo Daniel ficou ali. Então, Daniel, por isso que o rei diz que nele se encontra um espírito, foi encontrado, foi achado um espírito de excelência. Porque conhecia a caminhada de Daniel. Daniel não serviu só um reinado. Daniel, ele serviu reis, passou por governos e por mudança de império. Então, ele passou por vários governos ali dentro. E nem num momento ele deixou de ser excelente. Ele servia com excelência. Daniel serviu com excelência não apenas um rei, mas diferentes reinos. E passou por vários reinados.
Ele passou por mudanças, mas permaneceu excelente, porque tudo que ele fazia com excelência. E eu achei tão interessante que, gente, Daniel poderia não querer fazer com excelência. Poxa, ele foi tirado da terra dele, foi tirado dos sonhos dele, dos estudos dele, do meio da família dele, levado cativo, num lugar que ele não conhecia, e de repente Daniel, neste lugar, se destacava, porque ele era excelente. A excelência de Daniel não estava no ambiente em que ele vivia, estava dentro dele, porque ele servia um Deus. E ele resolveu se santificar para esse rei. E aqui diz assim, que o rei Dário resolveu constituir 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino, assim era organizado o reino dele, e 3 príncipes. E no meio desses 3 príncipes estava Daniel. E o rei resolveu escolher alguém, tirar do meio dos príncipes, alguém que cuidasse de todo o reino, para que ele não se preocupasse tanto. E ali diz a palavra que Daniel se distinguiu. Então, Daniel, ele se destacou dos demais por tudo que ele fazia com excelência. Então, ele diz que Daniel se distinguiu porque nele havia um espírito excelente. Porque ele servia a Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse espírito excelente. Será que nós, cristãos, que servimos um Deus, que temos intimidade com Deus, porque eu quero acreditar que cada um de nós tem intimidade com Deus, será que as pessoas têm visto em nós excelência? Um espírito excelente? Sua vida demonstrava competência, honestidade e temor a Deus. Então, como ele servia a Deus, como ele tinha intimidade com Deus, Daniel possuía um caráter excepcional. Diferenciava ele. Tudo que ele colocava as mãos, né? Tudo que ele fazia prosperava. Sua excelência era reflexo de uma vida que ele entregava a Deus, que ele passava na presença de Deus. Porque quando nós passamos uma vida, ou nós passamos nossos momentos com Deus, temos intimidade com Deus, tem gente com intimidade aqui? Quando nós temos intimidade, é o Senhor que nos direciona. Então, Deus quer trazer para nós, fazer de nós pessoas com espírito excelente. E nós temos um exemplo de alguém que foi excelente, que é Jesus. Jesus veio, Filho de Deus, próprio Deus, mas ele não fazia nada sem buscar a direção de Deus. Ele não fazia nada sem orar antes. Se você lê os evangelhos ali, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê que cada vez que Jesus saía para fazer alguma coisa, primeiro ele se retirava para falar com o Pai. Amados, muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa e não pedimos direção de Deus. Não chegamos diante de Deus primeiro pedindo para Ele a direção. Nós vamos, fazemos, e quando dá errado, o que a gente faz? Corre para os pés do Senhor, pedir para Ele consertar. Pedir para Ele ajudar a gente a resolver. E Deus, Ele quer que nós sejamos excelentes com Ele. E você chegar para Ele. Você já experimentou chegar e pedir, Deus, eu vou fazer tal coisa, vamos comigo? Vamos à frente, Senhor. Me ajuda eu decidir? Muitas vezes a gente não chega. Por que não chegamos? Porque Deus muitas vezes vai dizer não para nós. Para aquilo que nós queremos fazer. Então nós fazemos e depois corremos para os pés do Senhor. Mas Jesus, quando ele veio,
Ele não necessitava de tudo isso. Mas para nos ensinar, ele orava e depois ia realizar a obra que o Pai colocou na mão dele. Um espírito excelente não significa perfeição, mas significa maturidade espiritual. Significa que nós estamos crescendo, que nós estamos buscando direção de Deus. Porque eu coloquei aqui, por que Daniel tinha um espírito excelente? Por que ele tinha um espírito excelente? Eu coloquei aqui, porque ele permaneceu santo mesmo numa cultura pagã. Ele estava num lugar que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha ido prisioneiro. Ele tinha deixado os sonhos dele, mas ele preferiu ser santo. Ele preferiu seguir como ele servia a Deus, permanecer em santidade. Lá em Daniel 1:8, que ele decidiu no coração não se contaminar. Então, Daniel tinha uma vida de oração, ele tinha um altar secreto, um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento? Quando nós temos um altar secreto, é Deus que mostra excelência em nós. É Deus que nos capacita. Se você faz as tuas coisas, seja ela qual for, faz com excelência, faz com capricho, as pessoas te reconhecem. As pessoas vão te chamar, as pessoas vão lembrar de você. Quando necessitarem, quando precisa de alguma coisa ser feito, eles vão lembrar daquele que faz com excelência. Vão lembrar daquela pessoa, se eu colocar na mão de tal pessoa, eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai sair. Você tem sido excelente? Será que as pessoas à tua volta têm visto essa excelência? Daniel era identificado pela excelência. Então, ele cultivava comunhão com o Senhor. Daniel tinha um espírito excelente porque ele era íntegro. Seus inimigos não encontravam corrupção nele. E o que as pessoas à tua volta têm visto em você? Eles procuravam em Daniel. E ali, como a gente leu no texto, não achavam nada, não achava falha, não achava erro, não achava nada que pudesse culpar ele. Porque Daniel era excelente. O que as pessoas, eu coloquei aqui, gente, o que as pessoas encontram em nós quando examinam o nosso caráter? Sabia que tem alguém te examinando? Você sabia que a Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunha à nossa volta? O que as pessoas encontram em nós quando eles nos examinam? Será que eles encontram integridade? E integridade não quer dizer uma pessoa perfeita, gente, mas alguém que não vive de máscaras. Será que as pessoas podem confiar em você? Ou você é aquela pessoa que eles estão falando, você está ali numa boa, de repente você sai e tudo que você ouviu, tudo que foi falado ali, você está repassando. Será que a gente tem vivido de máscaras? Temos sido íntegros aonde nós estamos? Ou nós somos aquele que espalha, que vive de máscara, aquele que vive de qualquer jeito? Tem cristão aqui? Tem cristão aqui? Amém. Será que as pessoas que estão examinando o nosso caráter, eles têm visto essa integridade? Será que eles encontram fidelidade em nós? Daniel era confiável, seu caráter sustentava sua posição. Você tem sido fiel com as pessoas ao teu lado? Você tem sido fiel com o teu esposo, com a tua esposa? Você tem sido fiel no teu trabalho? Você tem sido fiel na obra de Deus? Será que as pessoas que têm te visto e têm me visto têm encontrado fidelidade? E eu não estou aqui para apontar erro, para julgar ninguém, para intimidar ninguém, mas é a palavra que Deus me deu. Será que as pessoas têm olhado para nós e têm
visto em nosso caráter fidelidade? Será que as pessoas têm olhado para nós e encontram coerência naquilo que nós falamos? Que às vezes na frente nós somos um e por trás nós somos outro. Não adianta eu subir aqui e pregar e descer e fazer tudo o contrário. Não adianta você estar aqui dentro da igreja e você dizer assim, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu sou cristã, né? Porque crente até o diabo é. Eu sou cristã, eu sirvo Deus. E daí lá fora você não dá testemunho desse Deus que você serve. Será que eles têm visto isso no nosso caráter, coerência com aquilo que nós estamos falando? Porque na igreja é fácil, né, gente? Na igreja é fácil a gente ser cristão. Mas eu quero te dizer que é, é Deus que está perguntando para nós. É Deus que nos conhece quem nós somos fora da igreja. É Deus que nos conhece no nosso secreto. Domingo eu estava no altar, estava ali tirando a escala, e Deus me deu a palavra. Você vai falar de um espírito excelente. Eu pensei, meu Deus, né? Como assim? Vou falar de um espírito excelente? Você vai falar do espírito excelente. Eu falei, então, me confirme que eu falo para Deus. Se é eu mesmo, me confirme, Deus. Se não é coisa da minha cabeça, daí você vai falar do espírito excelente. E eu, onde que está esse espírito excelente? E fui procurar. E pensei, se for eu, o senhor vai confirmar que eu vou pregar domingo. Porque para fazer uma ministração tem que ser no domingo, porque na terça é curto. E fui para casa e passou. Pensei, nossa, não era comigo. Era da minha cabeça. Quando foi antes de ontem, o pastor Eduardo, pastora Lúcia, você prega para mim? Eu falei, meu Deus, um espírito excelente. E tentei por outro, mas Deus, ele coloca aquilo que ele quer falar para a igreja. E eu acho que se ele está falando para nós, é porque ele quer encontrar em nós esse espírito excelente. Ele quer nos alinhar com esse espírito excelente. Se as pessoas olharem, examinarem o nosso caráter, será que eles encontram domínio próprio? Será que eles encontram domínio próprio? Daniel, mesmo quando ele foi perseguido, quando ele foi acusado, provocado, ele não mudou o comportamento dele. Eles lançaram um decreto. E esse decreto era um decreto de morte. Como eles não achavam nada de erro em Daniel, eles falaram: vamos fazer um decreto que por um mês ninguém faz pedido para ninguém, para Deus nenhum, que não seja o próprio rei. Era um decreto de morte. Porque quem fizer pedido para qualquer rei vai ser lançado na cova dos leões. Quantas vezes Daniel orava? Alguém sabe? Quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes. Daniel orava. E quando eles lançaram esse decreto, Daniel podia se esconder, fechar a janela, orar escondido, orar no quarto. O que Daniel fez? Continuou orando no mesmo lugar, com a janela aberta, porque isso era um estilo de vida de Daniel. E a ordem era: quem orar vai ser lançado na cova dos leões. Daniel, ele continuou orando. Daniel não discutiu. Daniel não se justificou. Ele tinha domínio próprio. Ele sabia quem ele era. E ele permaneceu servindo a Deus. Se as pessoas olharem para nós, elas encontram temor a Deus.
Sabe quando você vem na igreja, você ouve a palavra, você recebe, Deus te alinha, Deus diz, ó, você precisa mudar nisso, precisa mudar naquilo, você ouve e vai para casa e continua do mesmo jeito. Ah, ninguém está vendo. Foi só a pastora que pregou, foi só o pastor que pregou, ninguém está vendo. Deus está vendo. E Deus sabe que Ele tem alinhado, Ele tem falado, Ele tem falado, Ele tem falado. E se você não tem mudado, é como aquele que construiu a casa na areia, que ouviu e não obedeceu, e não mudou. Será que se olharem para nós, eles encontram um serviço sem corrupção? Será que eles encontram isso em nós? Daniel ocupava a posição de autoridade, mas não usava isso como benefício próprio. Então, Daniel, ele fazia tudo com excelência, mesmo sem ter vontade, talvez, de fazer com excelência, ou sem ter motivo para fazer com excelência. Agora, isso eu estou falando do nosso trabalho, da nossa vida, mas se examinarem nós, no nosso trabalho, lá onde você trabalha, por onde você anda, será que as pessoas têm visto excelência? Têm olhado para você e falado, nossa, você é diferente. Você é uma pessoa diferente. Será que as pessoas têm visto isso em você? Alguém já olhou para você e falou assim, nossa, você tem algo diferente. Você é diferente. Não precisa você falar, eu sou cristão, nós não precisamos chegar falando, mas as nossas atitudes. E aqui outro ponto, se olharem, se examinarem a nossa família, o que encontrarão? Será que eu vou encontrar um esposo, uma mãe, um filho excelente? Porque Deus, ele está em todo lugar. E Ele nos olha dentro da nossa casa. Ele nos olha lá no nosso secreto. Ele nos olha lá no nosso trabalho. Ele nos olha por onde nós estamos. Será que eles encontram dentro do nosso lar alguém excelente na família? Eu falo assim que é muito difícil você vir aqui ministrar, porque aqui eu venho ministrar, estou cheio de parente aqui olhando para mim, gente. Está cheio de olho assim, tenho neto, tenho irmã, tenho primo, tenho sobrinho, todo mundo me olhando. Tipo, será que a pastora Lúcia está falando que ela vive? Se eu olhar para cima, tem parente. Se eu olhar do lado, tem parente. Se eu olhar aqui, tem parente. Meu Deus. Será que se examinarem a minha família, eles vão encontrar em mim um espírito excelente? Se examinarem a minha vida espiritual, a minha vida com Cristo, como que eles me veem? Como que eles te veem a tua vida com Cristo dentro da tua casa? Será que eles têm visto um servo, um alguém excelente diante de Deus? Será que as pessoas podem dizer assim, minha mãe, minha avó, minha tia é uma mulher de oração, da presença de Deus? Será que eles podem olhar para vocês e dizer que você é uma mulher ou um homem de oração? Não olhe com cara feia para mim, porque não é Deus, só eu falando, não. Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Caráter é aquilo que permanece quando alguém decide examinar a nossa vida. Caráter é aquilo que, mesmo que eu esteja sozinha, Deus me conhece e Ele sabe quem eu sou. Isso é caráter. Ninguém vai me corromper, porque isso é caráter. Daniel tinha um espírito excelente porque ele confiava em Deus e não importava se isso custaria até mesmo a sua vida. E custou. Porque ele continuou com as janelas abertas, orando
E continuou buscando, porque a excelência estava nele. E quando eles passaram, porque como eles não acharam nenhum erro, nenhuma falha em Daniel, eles falaram, então eu vou pegar na lei do Senhor. E como eles viram Daniel transgredindo a lei dos homens, porque ele queria honrar Deus, o que eles fizeram? Pegaram Daniel e lançaram na cova dos leões. E ele morreu? Não. Porque Deus via quem era Daniel. Deus era testemunho de quem era Daniel. Tipo, eu vou para a cova, eu posso morrer, mas eu não deixo Deus. Posso morrer, mas eu não vou deixar eu ser corrompido. Sabe quando Deus está falando, ó, muda, deixa esse pecado, deixa essa situação, deixa isso. E você permanece, mesmo sabendo que é errado. Deus está te vendo. Aleluia. Daniel, ele foi exaltado e ele foi promovido pelo rei e pelo próprio Deus, pelo caráter dele. Porque Deus começou a mostrar quem era Daniel. Daniel, a vida dele refletia um caráter transformado por Deus. Não porque ele buscou destaque que ele foi exaltado, mas porque Deus via quem era Daniel. Gente, quando a gente olha para esse texto, quando se vê, quando Deus fala sobre um espírito excelente, eu pensar que quem está me analisando não é meu pastor, não é a minha família, não é as pessoas à minha volta, mas que é o próprio Deus olhando para mim. Que é o próprio Deus olhando para você. Você já pensou nisso? Quando Deus te dá uma direção e você não dá ouvidos de que Ele mesmo está olhando para você. O pastor pregou aqui, né, sobre o examine-se. E hoje Deus traz um espírito excelente. Será que Deus está querendo falar para nós? O que será que Deus está alertando a igreja? A excelência espiritual é construída na comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus e deixo Deus me instruir, eu vou demonstrar excelência em tudo que eu faço. Eu falei de Jesus como exemplo de excelência, mas nós temos também um exemplo, José. José foi levado cativo, foi vendido, foi como prisioneiro para o Egito. Chegou lá na casa de Potifar, que comprou ele como escravo. Gente, imagina a ira desse homem. Eu imagino talvez a revolta dele, dos irmãos tirar ele do meio do pai, da família, adolescente ainda, vender como escravo, e ele lá no palácio, ele é comprado para ir trabalhar como empregado na casa de Potifar. E a palavra diz que ele faz com excelência. Que Potifar entregou a chave da casa e falou, aqui é tudo sob o teu controle. Você cuida de tudo. Só não pode tocar na minha esposa. E ele ficou ali, ele fez com excelência. Ele poderia não fazer. Ele poderia se revoltar e não querer fazer. Mas ele fez com excelência. E quando nós estamos servindo a Deus com excelência, você não pense que não vai ter situações para nos atacar. Não pense que vai ficar tudo bem porque ela serve Deus, Deus cuida, Deus protege. Não, as coisas ruins acontecem. Ali aquela mulher de Potifar veio e tentou agarrar José. José, ninguém estava vendo, ele podia dormir como?
Podia ir, não tinha nada a ver, ninguém estava vendo. Potifar não estava ali dentro. O que ele fez? Ele deixou a capa. Ele preferiu sair sem roupa. Deixar a capa dele, mas não vou deixar, não vou pecar contra o meu Deus. Ele deixou a capa e saiu. E o que aconteceu com ele? Foi acusado, foi levado preso na prisão. José chega lá. Gente, imagine. Perseguido, foi mentido que ele tentou agarrar a mulher. E ele foi acusado, foi preso. E na prisão, ele faz tudo com excelência. E eles colocam ele como líder da prisão. Sabe o que é ter excelência? Independente do que está acontecendo na tua vida. Independente do que você está passando. Eu quero ser excelente para o Senhor. Eu quero servir com excelência. Eu quero que o Senhor me veja. Eu quero chamar a atenção de Deus. E ali ele foi tirado daquele lugar, porque ele fez com excelência por onde ele passou, pela casa do Potifar, com a mulher de Potifar, lá dentro da prisão. E quando ele é chamado, ele é colocado como governador no Egito. Ele foi exaltado porque ele fez tudo com excelência. Ele não olhou para aquilo que estava acontecendo com ele, mas ele estava olhando para o Senhor. Alguém tem espírito excelente? Hã? Quem tem espírito excelente? De manhã alguns ergueram a mão assim, quando eu terminei, outros ergueram a mão. Será que eu tenho espírito excelente? Então vamos ver aqui. Eu anotei aqui. Daniel, ele foi promovido e exaltado porque sua vida refletiu o caráter transformado por Deus. A excelência espiritual é construída na comunhão com Deus. Lembre-se que você tem um espírito excelente. Ó, lembre-se. Então, quando vierem fazer fofoca para você, você tem um espírito excelente? Como que você vai agir quando alguém vir fazer uma fofoca para você? Ah, pastora, eu escuto, mas eu não participo. Eu só escuto. Se você escutou, você participou. Se você emprestou teu ouvido para ouvir, você participou. Porque se alguém estiver roubando e você estiver junto e chegar a polícia, não vai junto preso? Se alguém está fazendo fofoca do outro para você e você está ali, ó, antenado, ligado, pergunta, você está compartilhando. Você está fazendo parte. Você está deixando de ter um espírito excelente. Pastora, como que eu posso agir quando estão fofocando? Fala de Deus. Fala de Deus. Fala para a pessoa, eu posso contar para o meu irmão? O que você está me falando? Se eu não posso, me fala. Às vezes as pessoas vêm falar alguma coisa, pastora, porque falaram isso de você. Eu digo, eu quero saber que liberdade essa pessoa tem com você para falar de mim e você ficar quieto, ouvindo. Que liberdade a pessoa tem para falar e você ficar quieta e não me defender. Daí não precisa me contar, falar. Porque você compartilhou. Não é assim, gente? Hã? Imagina se alguém da tua família vem falar, olha, falaram isso de você. Como assim? Você é da minha família e deixou falar? E daí vem me contar? Que intimidade é essa? Se você tem um espírito excelente, quando você ver seu irmão em pecado, você que tem um espírito excelente, como que você reage?
teu irmão está pecando. Você viu. Mas se você diz que teu espírito é excelente, o que se deve fazer? Se eu tenho espírito excelente, eu tenho que orar por esse irmão. Eu tenho que chorar por esse irmão que está se perdendo. Eu tenho que ajudar esse irmão. Se eu tenho liberdade para chegar, eu tenho que chegar e conversar com ele. Mas eu tenho, a palavra diz que nós temos que orar e socorrer. Amados, e às vezes a gente está envolvido em fofoca e acha legal, e conta para o outro, e conta para o outro, e vamos orar. Sabe aquele negócio que você vai contando para te ajudar a orar? E ninguém ora por ninguém. E se o teu irmão está em pecado e você está vendo, se Deus mostrou para você, porque você é cristão, porque você tem um espírito excelente, porque você vai orar, porque você vai ajudar a orar. E se eu tenho um espírito excelente, lembre, quando virem falar mal do teu líder, eita, isso aqui pega, né? Falar mal do teu líder, como que você reage? Quando falam mal do teu líder. De manhã ainda eu brinquei, vão na sua casa, você prepara uma mesada, está todo mundo comendo, mas se esqueceu da sobremesa. E a sobremesa quem vai ser? O teu irmão, que você vai falar mal dele, o teu líder. A sobremesa da tua casa acaba sendo o seu pastor, o seu líder. Ali você está usando como sobremesa. Deus diz que nós temos que ter espírito excelente, ser íntegro, ser fiel, que nós temos que ter coerência com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vive. Tá? Então, se eu tenho um espírito excelente, essas coisas não podem fazer parte do meio que eu estou. E se fizer, eu tenho que usar uma palavra de Deus para combater aquilo. Se vir contar alguma coisa para você que fere, misericórdia, irmão. Vamos levantar um clamor por essa vida? Misericórdia, irmão. Espírito excelente. Talvez você possa pensar, mas ninguém está vendo. Deus está. Lembre-se que quem fez com que Daniel fosse exaltado e honrado foi o próprio Deus, que ele conhecia Daniel. Então, Deus está vendo. Possuir um espírito excelente significa servir com fidelidade, mesmo sem ser reconhecido. Talvez o que você está fazendo você não está sendo reconhecido. Mas é Deus que manda a gente servir. Se o teu patrão for ruim, for bom, sirva com excelência. Possuir um espírito excelente significa trabalhar com honestidade. Você está cuidando do que não é teu, mas que foi confiado em tuas mãos, porque Deus te colocou no trabalho. A gente não pede para o Senhor e Ele nos coloca. Então eu tenho que servir com fidelidade. Possuir um espírito excelente significa liderar com humildade. Lembra que eu falei de Jesus? Que Jesus servia com excelência? Quando eles perguntaram quem era maior, quem seria maior no reino de Deus, né? O que Jesus fez? Sem arrogância nenhuma, sem soberba, ele veio fazer o quê? Mostrar quem era maior no reino de Deus. Pegou uma bacia e foi lavar o pé dos discípulos. Aquele que quer ser grande, seja servo, seja pequeno no reino de Deus.
Possuir espírito excelente significa manter comunhão constante com Deus, para sermos controlados e direcionados pelo Espírito de Deus. Então, se eu tenho comunhão com Deus, Ele vai regar em mim o fruto do Espírito. E que fruto é esse? Será que nós temos carregado esse fruto do Espírito? Se eu carrego, se esse fruto é regado em mim, eu vou ter um espírito excelente. Vocês já viram uma polcã? Porque não é os frutos, é o fruto. Uma polcã, quando você abre ela, ela é cheia de gomo por dentro, não é assim? É um fruto só, com vários gomos. E quando a gente vai comprar uma polcã, sempre a gente escolhe aquelas bem grandes, não é assim? A gente olha, tem o olho maior que a barriga, né? Vai lá e escolhe bem grande. E quando você abre aquela polcã, porque a gente escolhe a maior. Às vezes ela está seca por dentro, não é assim? É só a casca. Está seca por dentro. E assim somos nós. Deus, Ele quer que nós tenhamos a virtude dEle, que nós sejamos pessoas que transbordam o Espírito Santo. Então, se você pega falando do fruto apolcã, tem uns gomos secos. E às vezes na nossa vida é assim. Deus quer que nós sejamos transbordantes do Espírito Santo. É como o fruto do Espírito em nós. Mas o fruto do Espírito, ele tem 3 gomos, vamos dizer. 9 gomos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Isso nós temos que ter dentro de nós. E será que a gente tem tudo isso? Será que as pessoas perto de nós têm paz? Será que as pessoas perto de nós têm alegria? Será que as pessoas perto de nós têm visto mansidão na nossa vida? Será que as pessoas que convivem com nós têm visto um domínio próprio? Ou você é aquele que grita, xinga, chuta, vira um doido dentro da casa? Você está igual aquela polcã, gomo seco. Qual gomo olhando para você que pode estar seco na tua vida? Será que é o amor, que é o principal? Como está esse gomo na tua vida? Será que está seco? Como está a alegria na tua vida? Ou você é aquela pessoa azeda o tempo inteiro? Brigando, xingando, revoltado. Como está a tua bondade? Olhando para nós, se nós fôssemos aí, digamos, uma pocã, quantos gomos secos você teria? Hã? Será que encontraria as águas do Espírito, a presença do Espírito nesse fruto? Eu quero te dizer que Deus, essa fruto do Espírito, essa virtude, Ele quer encontrar em nós. Ele quer encontrar em nós. E para Ele encontrar em nós, nós temos que ter intimidade com Deus. Tem gente com espírito excelente aqui? Hã? Deus quer encontrar na igreja dele um espírito excelente. Um espírito excelente. Será que temos refletido por onde nós passamos um espírito excelente? Se coloque em pé.